Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Maria Cristina, eu sou professora de língua portuguesa. Hoje eu vou mostrar para vocês mais ou menos como vão ser as nossas aulas. E eu não gravei todas as aulas da semana, eu vou gravar só uma aula, que seria só o nosso começo, que eu falei que a gente ia falar sobre poesia a semana inteira. E essa primeira aula é sobre como a poesia surgiu e como ela era no passado. Então, eu vou dar algumas explicações aí para vocês e depois vocês podem me fazer perguntas se vocês quiserem, tá bom? Então, começando aí, a poesia na Grécia, ela surgiu por volta aí do século 7 antes de Cristo, ou seja, 700 anos antes de Cristo surgiu a poesia na Grécia. Pode ser antes? Pode, bem, porque as poesias naquela época, as escritas, né? Na verdade, elas muitas se perderam e outras não eram escritas. Tinha coisas que eles faziam que não eram escritas, eram passadas de pai para filho oralmente. E então, inicialmente, essa poesia, se você, como eu falei, se você for procurar hoje num livro de história, ele vai falar onde surgiu a poesia na Grécia, tá? Na Grécia Antiga. E essa poesia ela é chamada de poesia lírica, que essa palavra lírica ela vem de lira, que é um instrumento que parece uma harpa. E ela foi dada esse nome porque a poesia ela não era só lida ou falada, né, para o público. Ela era cantada, então a pessoa meio que cantarolava a poesia e por trás dessa pessoa, ou ela mesma, tocava aí a cítara, que é tipo de uma viola, ou um aulo, que também é tipo uma viola, e a lira, que como eu falei, é como se fosse uma harpa, né? Então, eles iam tocando na frente aí das outras pessoas dentro de um auditório. Eu falo dentro, mas na verdade, às vezes era fora mesmo. Então, eles eram bancos de pedra, assim, eles sentavam e iam cantarolando e tocando os instrumentos. E a função da poesia naquela época era educativa e civilizatória, ou seja, eles passavam informações como a educação hoje, né, de como se portar, do que eles precisavam aprender, ensinamentos mesmo, né? E ela era acompanhada por instrumentos. Então eu coloquei aqui uma poesia, que essa poesia é do Arquíloco, que era poeta lírico e soldado grego do século 7 a.C., e ele está falando um pouco aí de não se interessar pelas riquezas, né? E aí tem uma imagem que mostra mais ou menos como era. Então, vocês vão ver lá um pilar aí atrás dele, aí tem as pessoas assistindo, né? E a pessoa tocando, outra recitando, e era assim que era feita a poesia na Grécia Antiga. Então, eu vou tentar mostrar para vocês um vídeo como que era mais ou menos essa poesia. Vamos lá. Bom, acho que deu para vocês terem uma ideia, né? Então ele está tocando aí uma poesia, que é a Ilíada, né? Uma poesia grega antiga. Só que antes de ser descoberta aí que a poesia existia na Grécia, né, eles já tinham a poesia. Então, os salmos que a gente lê na nossa Bíblia hoje, e que também existe na Bíblia, na Bíblia não, né, no livro aí dos judeus, eles são poemas. Só que eles perderam aquelas características líricas como a rima depois das traduções. Então, como as palavras não são iguais de uma língua para outra, então na hora de fazer a tradução tem a diferença na rima. Mesmo assim, algumas palavras ainda se parecem um pouco, tem uma certa sonoridade.
Então, só que o livro dos Salmos ele é diferente da poesia grega, né? Ele tem a história, ele tem as profecias, ele é meio que uma combinação, né, de tudo que eles quiseram passar nos Salmos como poesia. Então ele contava, só que ele era mais poético do que outra coisa na época, tá? Então eles cantavam e contavam, né, para conservar a memória e lembrar dos feitos dos reis do passado. Também passavam as mensagens dos profetas, fortaleciam a fé, a esperança e amor. Como era um livro também religioso, também era uma poesia religiosa, então ela cobrava o compromisso de fidelidade com Deus e também mantinha esse contato, né, com Deus. E só que esses salmos, eles foram escritos, os primeiros salmos, eles foram escritos em 1010 a.C. Então, 1000 anos antes de Cristo, que foi no século X, né? Então, 1000 anos antes de Cristo, eles já começaram a escrever os salmos. Então, eles ficaram 1000 anos mais ou menos escrevendo os salmos, não foi uma única pessoa. Foi o rei Davi, foi um deles, também teve o Salomão, Moisés e outros até desconhecidos, tá? Então eu coloquei 2 salmos aqui para vocês verem, olha, como é poético, né? E montou num querubim e voou sobre as asas do vento. E aqui ele falando, encontrei meu servo Davi, então ele também está falando aqui também ele está falando também do rei, né? Contando um pouco da história do povo deles lá. Então, eu vou ver se eu consigo passar para vocês também como mais ou menos eram feitos as leituras desses salmos no passado. Adonai, roi lo echsar, bineot deshem, yarbitseni, al memenucho, yenaleni, nafshi shovet, yancheni, bemaklei tzedek, leman shemo. Bom, acho que deu para ter uma ideia, mais ou menos, como que era a poesia, como que ela surgiu. Então, resumindo aí, né? A poesia, ela não era só falada, ela era cantada ao som de um instrumento musical. E para os gregos, ela tinha função educativa e civilizatória. E para os hebreus, a poesia era uma junção de poesia, tradição, história e fé. Espero que vocês tenham gostado aí e tenham entendido. Vai ter muito mais aí para falar sobre poesia. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Eu ainda não vou passar o exercício eu vou passar no final, mais para o final, quando eu terminar todas as aulas. Talvez eu grave todas as outras de uma única vez, para vocês fazerem um exercício sobre tudo, tá bom? Claro, valendo o pontinho aí para vocês passarem de ano, tá bom? Então, uma boa noite aí para vocês.